Começando mais um episódio aí dessa 12ª temporada do nosso podcast. Um prazer recebê-lo aqui que está prestigiando já aqui o nosso vídeo. Se você ainda não é um inscrito do canal, vamos lá, pessoal, inscreva-se, curta, comente, envie esse link aí do nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais. Se você prefere nos ouvir, estamos disponíveis também no Spotify. Siga lá, @Mateus Pissolati. Não esqueça também aqui no YouTube de ativar o sininho. Eu postando um conteúdo novo aqui no canal, você já recebe na hora a notificação no seu celular para ficar por dentro de todas as novidades. Essa 12ª temporada do nosso podcast está sendo toda gravada aqui no estúdio da BR Tech Multimídia, gente, uma estrutura fenomenal. E olha, eles fazem videoaulas, podcasts, imagens aéreas, gravações comerciais e eventos corporativos. Faça já o seu orçamento. O telefone WhatsApp é 359-8879-2494 ou siga no Instagram para você conhecer um pouquinho mais dos trabalhos do portfólio também dessa equipe que é nota 10, viu? @BRTech Multimídia. E agora, começando o nosso episódio de hoje, estamos recebendo aí, pela primeira vez no nosso podcast, 3 convidados simultaneamente, que coisa boa. Então estou recebendo, tá aqui do meu lado, o Maurício Soares, tá aqui o Otávio Sanches e tá aqui o Marcelo Albuquerque. Eles são lá da Soares, Sanches e Albuquerque. Falei tudo bonitinho, tudo certinho, todo mundo apresentado. Bem-vindos, um prazer recebê-los aqui, tá? Obrigado, Matheus. Uma honra estar aqui com você, né, nesse podcast, e a gratidão é sempre imensa. Muito obrigado. Que coisa boa. Obrigado, Matheus, pelo convite. É uma honra, né? Igual o Dr. Maurício falou, estar aqui. Eu que já sou um seguidor seu aí há anos. Desde os primórdios, desde o começo. Já fizemos as lives na época da pandemia e hoje é uma alegria muito grande estar aqui como convidado. Olha só, que chique, hein? Obrigado, muito obrigado. Matheus, obrigado pela oportunidade, né? O seu canal é muito prestigiado por toda a cidade e região, né? E é muito importante para nós também essa oportunidade de conseguir transmitir para toda a cidade e região o nosso trabalho. Que legal. Para a gente poder começar, eu quero saber se vocês gostam que chame de doutor, posso chamar pelo nome, o que eu faço? Como funciona a formalidade ou não aí nesse bate-papo? Matheus, é interessante essa pergunta, né? A gente está acostumado no meio jurídico ser chamado de doutor, né? Mas para quebrar essa formalidade, eu prefiro ser chamado de professor, porque eu sou professor também. Ah, legal. Né? Muito Então bom. pode me chamar de professor. Combinado. E vocês dois? Aqui pela amizade antiga, já de longa data, é Otávio, é Matheus, é Marcelão, é Maurício, Mauricinho, professor Maurício. Maravilha, gente. Para a gente poder começar, eu sempre gosto que a gente vai lá fundo nas memórias, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, da trajetória de vocês, até mesmo antes de chegarem na advocacia. Que lembrança, que memória vocês têm lá da infância ou lá da adolescência, algo que contribuiu para vocês se tornarem as pessoas, os profissionais que vocês são hoje. O que vocês resgatam aí desses primeiros tempos? Pois é, Matheus, resgatar aí a memória é um exercício de profundidade. Eu quero resgatar os meus primórdios em São José dos Campos. Sou de São José dos Campos. Vale do Paraíba. E interessante que naquela época, na década de 80, eu sou novinho, mas na década de 80, eu tinha a intenção já de me tornar padre. Olha, gente. Tinha o desejo de me tornar padre. Na década de 90, entrei para o seminário redentorista em Aparecida, e aí com toda a minha formação teológica, filosófica, eu, num determinado momento, queria beijar na boca. Saí do seminário, Matheus. Olha, gente. Saí do seminário. E ao sair do seminário, para onde eu vim? Para Varginha, terra do ET. E encontrei a minha esposa, atual esposa, no cemitério. Meu Deus, que história. Eu vim para um velório, vim para um enterro, e aqui eu encontrei a Juliana, minha esposa, e estamos juntos até hoje. E quando eu vim para Varginha, eu ingressei no curso de História, fiz a graduação em História, e ao fazer a graduação em História também fui me aproximando um pouco do direito, mas naquele momento ainda não
tinha a possibilidade de cursar a faculdade de Direito, fiz História, me tornei professor, dei aula em várias instituições de ensino de Varginha, professor universitário, 26 anos como professor universitário, de maneira ininterrupta. Resolvi fazer Direito, fiz Direito, encontrei o Dr. Otávio na faculdade, criamos um laço de amizade e, ao formar, resolvemos, então, constituir um escritório. É um desafio muito grande para um recém-formado Com constituir certeza. um escritório. Com É um certeza. desafio enorme. E aí nos encontramos e, a partir dali, a coisa começou a fluir. E mais tarde veio o Marcelo, né, compor Fazer essa parte do equipe. time. Compor essa equipe. Então, as minhas lembranças, né, são essas, desde São José dos Campos até Varginha. Maravilha, obrigado, professor. Vamos lá, Otávio, resgate um pouquinho as suas histórias, depois a gente entra aí mais propriamente no escritório, tá? Certo, Matheus, resgatar as histórias é sempre bom, né? É muito importante a gente lembrar de onde a gente veio. Eu nasci aqui em Varginha, sou filho da Luciene, do Edinaldo, tenho uma irmã, a Lívia. Minha mãe é funcionária pública, meu pai já fez de tudo nessa vida aí, já é técnico de enfermagem, Já esteve até aqui no já nosso esteve podcast. aqui no podcast, já contou a história dele, né? As nossas histórias se entrelaçam. Na infância, tive uma infância muito boa, né? Sempre brincando com os amigos na rua. Já na época de escola, um pouco mais velho, né? Na adolescência ali, tive a oportunidade de participar de um grupo de jovens aqui na cidade, que nos deu uma liderança, que nos deu essa possibilidade de ajudar as pessoas de uma forma ou de outra, e eu sou uma pessoa que gosta muito de servir, de ajudar. E por que da advocacia? Porque eu enxergo que a advocacia, né, além de ser uma profissão muito valorizada, uma profissão muito antiga, ela também que impõe um respeito, é uma profissão que você consegue ajudar o outro no momento mais frágil da sua vida, seja ali quando foi mandado embora de um emprego, seja numa prisão, seja quando está pleiteando alimentos, sofreu um acidente de carro, foi lesado em algum direito. Então, acho que o direito se encaixa, a advocacia se encaixou na minha vida por isso, por querer ajudar o outro, e eu vi nessa profissão essa oportunidade de ajudar ao outro. No começo não foi muito fácil a adaptação, de leitura, não fui um aluno que gostava muito de ler na escola, mas quando entrei no estágio, né, no escritório do Dr. José Claudinei, um abraço a ele, a doutora Valquíria, a todos que me acolheram lá, ali então eu me encontrei na minha profissão, ainda como estagiário, mas vi que aquela profissão seria a que eu queria ter pelo resto da vida. Era pra você. É pra mim. Que Teve bom. mais, a gente vai desenrolar mais algumas Mais coisas. desdobramentos, mas para primeiro Foi momento, isso. bacana. Marcelo, vamos te ouvir. Matheus, muito interessante, né, resgatar o porquê que estamos aqui hoje, né, como advogados. Eu sou nascido em Piuí, Minas Gerais, cidadezinha de 30 mil habitantes. Minha família é de lá, vim para Varginha. Iniciamos aqui, né, a nossa vida aqui, eu, minha mãe, meu pai. Meus pais são de Varginha, mas precisamos ir para Piuí para tentar uma vida melhor e acabamos voltando para cá. O direito é o sonho da mãe, né? O sonho da mãe, do pai. Então, não era um sonho meu, era um sonho dos meus pais, eu me tornar advogado. Primeiramente, eu fui para a área de exatas, eu cursei economia por 2 anos e não me adaptei muito à área de exatas. Uhum. E achei mais interessante escutar os meus pais. Eu falei, o pai e a mãe sempre têm razão, né? Então, me tornei, procurei a faculdade, né? E cheguei à conclusão que minha família também não tinha nenhum advogado. Só tem médicos, dentistas. Você é o primeiro da Eu família? sou o primeiro da família. Que então, bacana. precisaria de alguém para resolver os litígios da família, porque toda sem família dúvidas, tem, um, né? Então, por isso que eu resolvi unir aí essa necessidade familiar, né, com escutar os meus pais, e hoje sou muito feliz na profissão. Sente que fez a escolha certa. Sim, sim. E principalmente por estar hoje no escritório Soares Santos de Albuquerque, com os meus sócios, que acredito que foi uma das
melhores decisões profissionais que eu tive. Que ótimo, ó. Começamos com Soares e Sanches, depois entrou Albuquerque. Quem vai contar essa história aí pra gente? Bom, vou dar um pontapé aqui e cada um vai contando um pouquinho Sim. do seu ponto de vista, né? Igual o Maurício disse, nós nos conhecemos na escola, a época eu ainda estava no estágio, e assim que formamos, decidimos em abrir o nosso escritório. Vamos abrir, o Maurício também não tinha advogado na família. Que ano era isso? Nós formamos em 2017, colamos grau ali em 2017 e já em janeiro de 2018 nós já demos um pontapé inicial. Nossa, rápido. Ainda sem sala, sem um Isso local não tem físico. problema nenhum. Atendemos ali os nossos primeiros clientes na sala, no escritório do Maurício, lá na casa dele. E ali foi dado todo o start para nossa advocacia, para nossa vida hoje. Né? O tempo foi passando, abrimos o escritório físico com uns 3, 4 meses depois, né, Maurício? Lembro que, até uma história engraçada, não tinha móveis, não tinha dinheiro para nada. Nós que vai comprar móveis também, não tinha... Só tinha o sonho Só e a tinha o vontade. sonho, a vontade e a carteirinha da OAB, que é tão... Essa não pode faltar, Essa claro. não pode faltar. Então, eu lembro até um episódio engraçado que o Caio, um amigo meu, trabalhava no banco, ainda trabalha. O banco na Credivar, estava dispondo de alguns móveis. E o Caio falou, Otávio, gigante, né? Como todo mundo me chama. Tem uns móveis lá na Credivar que a gente está desfazendo desses móveis, está trocando a mobília, tudo. Vocês não querem comprar, não? Tem 4 cadeiras, 2 mesas, uma longarina. Isso daí já tá legal para vocês começar o escritório. Eu falei, é isso que a gente precisa. Eu só não tenho dinheiro para pagar. Aí ele, fica em paz. Então, foi uma ajuda que ele deu. Fique em paz. Na hora que der para pagar, vocês pagam. No mês seguinte, a gente já conseguiu pagar, já chegou cliente. Graças a Deus. Que história deu legal, tudo certo. cara. Foi uma história legal, porque assim, não começamos do jeito que estamos hoje. Claro. E é bom a gente relembrar isso, né? Houve uma jornada, houve uma trajetória. Foram com móveis usados. Então, e nada que também pudesse tornar a nossa advocacia pior ou melhor. Sim. É o jeito que a gente dava para começar e nós fomos muito bem acolhidos pelos nossos clientes, né? Graças a Deus. Então, de 2018 para cá, quem é bom da matemática, para 2026? 9 anos. Muito bom. 9 anos. É, tem história, hein? Muita. E, se Deus quiser, muito mais ainda, né? Que coisa boa. Quer acrescentar alguma coisa, professor? É uma história que a gente precisa constantemente resgatar, porque um escritório de advocacia, para se consolidar, ele precisa buscar nas suas raízes, na sua história, ali a sua essência. E o Otávio traz muito bem isso. Com toda dificuldade, né, nós conversamos, vamos montar o escritório? Vamos. Onde? Não sei. Não sabemos onde vamos montar, vamos procurar uma sala. E naquele momento, realmente, nós não tínhamos espaço, atendíamos na minha residência, eu tenho um escritório na minha residência, e atendíamos lá. Né? E eu me lembro que em março de 2018, nós conseguimos ali, de fato, montar o escritório, com toda essa dificuldade, com os móveis usados, que era o refúgio lá do banco. Sim. Né? Mas foi muito bem aproveitado por nós naquele momento, e a partir daí os clientes foram chegando. E a credibilidade do escritório foi crescendo cada vez mais. Né? Isso é importante para que a gente possa, de fato, sempre olhar para trás, falar de onde viemos, né? Como chegamos até aqui. Isso faz com que o nosso escritório, né, ele tenha a sua marca e a sua essência. Isso é fundamental. Faz toda a diferença. E como o Marcelo chegou nessa história? Eu cheguei em 2023, eu trabalhei em outros escritórios, né? Eu formei em 2015 e já entrei para trabalhar em escritórios daqui de Varginha. Inicialmente porque a gente sai muito cru da faculdade, né? Então, a gente não tem uma sala, a gente não tem um cliente. Então, inicialmente, eu escolhi naquele momento da minha vida entrar em um escritório, principalmente para eu ter essa bagagem, né? A gente não sabe como entrar no fórum, como que a gente vai despachar com o juiz, principalmente como que a gente vai entrevistar o nosso cliente. Dá um friozinho na barriga esse começo, né? Muito. E a gente passa por algumas dificuldades que são interessantes e necessárias
para hoje a gente está, depois de 9 anos, né, Uhum. advogando e dando o maior apoio aí para os nossos clientes, né. Em 2023, eu saí do último escritório que eu trabalhei, principalmente porque eu achei que eu já estava pronto, com bastante bagagem, para eu conseguir aí, Novos voos. novos voos. E foi quando o Dr. Maurício e o Dr. Otávio me deram a oportunidade de entrar no escritório em 2023, para poder unirmos essa vontade, né, de de continuar aí ajudando os nossos clientes, que já eram cliente deles, eu levei os meus clientes, hoje todos os clientes são, né, em comum, e muito feliz, né, com relação ao que nós conseguimos, né, sustentar até Uhum. hoje, né. Muito bom. A gente conversou previamente antes de estarmos aqui e vocês comentaram que a maior especialidade que vocês têm ali no escritório é direito educacional. Vocês fazem vários trabalhos em várias frentes, mas um foco, vamos dizer assim, vamos colocar a palavra foco, é no direito educacional. E a gente queria conversar, entender um pouquinho mais dessa atuação de vocês nesta área. Pois é, Matheus. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Quando eu formei, eu já era professor, Sim. né? Não deixei de ser professor, sou professor até hoje. E como advogado, a gente percebe as demandas do magistério. As demandas do magistério são enormes, demandas de professores, professoras, demandas jurídicas pesadíssimas, demandas das próprias escolas, das próprias instituições de ensino, né? Demandas de alunos que requerem ali um cuidado muito especial, particularidades ali tremendas, né? Então, diante deste cenário, a partir da minha formação como professor, como profissional, nós então entendemos que o escritório Soares, Sanches e Albuquerque poderia atuar nessa frente, no direito educacional. Além, é claro, do escritório atuar na seara trabalhista, na seara cível, mas o nosso foco no direito educacional tem se tornado cada vez mais o carro-chefe do escritório, né? Ótimo. As demandas, elas têm chegado com bastante frequência, professores, alunos, pais de alunos e principalmente as nossas escolas, né, que nos procuram para uma orientação, um apoio, uma palestra, né? E quais são essas demandas? Demanda trabalhista, contratos, bullying, uma demanda tremenda dentro da Gigante. escola. As escolas enfrentam, os professores enfrentam, os pais, os alunos têm enfrentado cotidianamente o tema do bullying. Então, a nossa estrutura hoje é oferecer para as escolas, para os professores, para os alunos, aquilo que melhor a gente pode entregar para esses atores, Uhum. né, aquilo que o direito pode melhor oferecer. Perfeito, muito bom. E dentro disso, né, que você falou sobre o bullying, como uma pessoa, como uma família poderia identificar quais são os casos mais frequentes, né? Se você puder exemplificar para a gente, para quem está assistindo esse bate-papo e às vezes não está inteirado ou está sofrendo alguma situação com um filho, com alguém, para poder pedir essa ajuda, para poder pedir esse socorro, como identificar, como ajudar para depois procurar um advogado. Matheus, excelente pergunta, e o pessoal que está nos acompanhando provavelmente já deve ter passado por inúmeras situações. Talvez o professor que esteja nos assistindo, o diretor de escola, um aluno. A primeira coisa é identificar um olhar. É o olhar, é a observação. É a observação atenta daqueles que estão no espaço escolar. Essa observação é fundamental. A partir desta observação, o diálogo, ele é essencial. Uhum. Se não houver diálogo, o bullying vai se transformando num grande monstro que destrói não só a pessoa, Sim. mas destrói famílias. Destrói famílias. Então, a escuta,
o diálogo e, fundamentalmente, o respeito. A partir desses três elementos, é importante a pessoa procurar um advogado para uma orientação melhor diante do caso concreto que essa pessoa enfrenta dentro da escola, porque o bullying ele é terrível. Sim, com certeza. E dentro desse mesmo contexto, a gente tem o cyberbullying, porque muitas vezes as pessoas acreditam que a internet é uma terra sem leis, mas já existem muitas, não sei se a palavra certa é regulações, me corrija se eu estiver errado, que ajuda também nesses casos. O princípio é o mesmo, de procura de ajuda. Sim, Matheus, além do bullying, nós enfrentamos também o cyberbullying. E nós temos uma legislação específica do bullying para atender esses casos específicos. A internet realmente não é uma terra sem lei, a internet possui lei. E o jovem, o adolescente, que comete o bullying e o cyberbullying, ele pode sofrer uma sanção, né? Desde uma advertência até um acolhimento em uma instituição, Sim. né? Então, o bullying e o cyberbullying são caracterizados como crime, né? Então, diante disso, as pessoas que estão no ambiente escolar precisam ficar bem atentas. Os pais precisam ficar atentos àquilo que os filhos consomem nas redes sociais, porque hoje criam-se grupos nas redes sociais para difamar, grupos de fofoca. Sim, E se os pais não infelizmente. ficarem atentos, né, a criança e o adolescente vão se envolvendo naquele cenário, naquela estrutura, e, consequentemente, acaba trazendo ali grandes tragédias, que a gente sabe, que a gente assiste cotidianamente. Excelente explanação, muito claro, bacana para quem está nos assistindo aí poder entender, contextualizar e saber também da gravidade desses temas, né? Tanto o bullying quanto o cyberbullying. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz 730 no centro. Telefone WhatsApp é o 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São mais de 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online ou acesse o site varginhaonline.com.br. Colégio FESU, onde a tradição não é o final, é o início da mudança, da educação infantil ao ensino médio. Para mais informações, acesse o site colégio.fesul.com.br ou faça uma visita para conhecer melhor toda a estrutura na Rua Maria Benedita, número 78, na Vila Pinto, aqui em Varginha. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 359-9898-8061. Siga no Instagram, @ColégioFesul. Otávio, conta pra gente aí uma história, algo relacionado aí ao direito educacional, alguma prática, alguma coisa que vocês vivenciaram lá no escritório que você acha que quem está assistindo ou ouvindo o nosso podcast aí pode achar interessante. Matheus, seguinte, quando nós apresentamos o nosso trabalho à sociedade, que nós atuamos na área do direito educacional, muitas pessoas nos perguntam, mas o que faz um advogado que atua na área do direito educacional? E a gente responde da seguinte forma: nós podemos atuar nas demandas trabalhistas de uma escola, porque na escola possui os professores, a tia da cantina, o porteiro, um segurança. Então, todos ali têm o seu contrato de trabalho. E dentro do direito educacional, existem as suas especialidades. Então, o professor, o diretor, o supervisor pedagógico, todos eles vão passar ali por dentro da CLT. Então, nós atuamos no direito do trabalho. Execução de contratos, nós também atuamos dentro dos contratos da escola, né? Dr. Marcelo até pode falar melhor, porque fica mais com ele essa parte de uma recuperação de crédito. Uma família que está passando por uma dificuldade e eventualmente vem a atrasar uma mensalidade.
Mas o que impacta muito o nosso escritório hoje são as dificuldades que algumas escolas possuem com alunos que possuem o TDAH. Isso está sendo muito recorrente, nós estamos sendo muito procurados por isso, tanto pelas escolas, para que nós possamos auxiliá-las de como tratar com o aluno que possui o TDAH, quanto de pais Uhum. que estão passando por algum tipo de dificuldade com a escola, que naquele determinado momento não assiste o aluno da maneira que deve ser assistido. E Entendi. nós temos até uma legislação que rege sobre o aluno com TDAH. Como que esse aluno tem que ser acolhido pela escola, pelos pais e pela sociedade. Então, as escolas hoje que nos procuram, nós avaliamos como está a estrutura pedagógica dessa escola, olha se ela tem um plano individualizado do aluno. Se aquele aluno que tem TDAH, ele possui uma prova diferente, um acompanhamento diferente no ano letivo. Isso é muito importante que a escola foque as suas atenções em casos de alunos assim, para que lá na frente não tenha um desgaste com uma reprovação indevida, por exemplo. Então, casos marcantes que chegam até o nosso escritório, aí eu repito o que eu disse no começo, o sabor de poder ajudar as pessoas é a gente ajudar um aluno que está sendo lesado no seu direito do ECA, né? Está sendo lesado como criança, como adolescente, e a gente pode, junto com os pais, junto com a escola e junto com o Estado, fazer com que aquela criança seja melhor assistida dentro da escola, seja ela pública ou particular, viu, Matheus? Não tem Você diferença aplica para as para as duas. duas. Não, a escola pública não pode ter. Negativo. É dever do Estado e as escolas particulares também é dever da direção da escola. É, porque muitas vezes as pessoas que procuram vocês podem ter se sentido até excluídas. Com certeza, Matheus, isso é o que mais acontece. Os pais chegam no nosso escritório abalados, né? Às vezes com uma reprovação, às vezes com notas baixas dos seus filhos, sabendo que o filho está fazendo de tudo que pode, mas ele precisa de uma atenção especial. Ele precisa de um cuidado especial da escola, dos próprios pais e do Estado. E a gente intervém aí sempre de uma forma com muito diálogo, quando nós estamos representando a escola com os pais, quando nós estamos representando os pais com o colégio. Então, nós somos abertos a esse diálogo, de fato, para ajudar a criança. O nosso maior objetivo é ajudar aquele aluno que, de uma forma ou outra, passa por uma dificuldade. Antigamente, né, a gente não tinha esse TDAH. Então, às vezes falava, o aluno é relaxado, o aluno conversa muito, é muito brincalhão. Mas não, hoje nós temos uma legislação para isso, temos laudos, temos todo o acompanhamento de uma equipe, uma multi-equipe, um médico, um psicólogo, um psicopedagogo e um advogado para ajudar essa criança a se desenvolver melhor dentro da sala de aula. Aí, ó, mais uma utilidade pública aí do nosso bate-papo. Que Com coisa certeza, boa. Matheus, com certeza. Que coisa boa. Marcelo, eu queria saber de você agora um pouquinho. A gente sabe que até o Otávio mencionou isso aí por alto, a questão da inadimplência, a questão dessa parte financeira. Eu sei que você gosta de trabalhar com essas coisas também relacionadas a essa parte de dinheiro. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas experiências nessa área. Perfeito, Matheus. Nós sabemos que dentro da escola, não só a parte trabalhista, como a parte pedagógica, existem bastante inadimplências, né? Isso nas escolas particulares, né? E as escolas nos procuram, né, para tentar receber esse valor aí, que praticamente é um valor perdido, né? As escolas entendem como um valor perdido. E aí a gente inicia esse trabalho, né, com, primeiramente, pegando os contratos, né, que Sim. toda escola inicia ali a relação de aluno e escola com o representante, que são os pais, através de um contrato bem escrito, né, e iniciamos aí a parte de execução, que é onde que a gente vai judicializar essa inadimplência do responsável pelo aluno para tentar receber esse valor, né? Inicialmente, a gente entra com todas as execuções e espera o responsável, né, nos procurar para poder realizar algum acordo
para tentar quitar esse valor que estava inadimplente com a escola, tá? Nós fazemos esse trabalho há um bom tempo já, né, com as escolas. Temos aí um saldo muito positivo com relação a essas execuções, esses processos judiciais para recuperação desse crédito, tá? Então, um dinheiro que, na verdade, a escola não estava contando mais com ele, Já que dava era como perdido, né? a gente tem aí um índice de mais de 80% de recuperação, tá? Perfeito. Então, a gente está falando aí dentro de... Para ter uma noção, né, de quantidade de processos, a gente está falando de mais de 500 processos, onde 80% a gente consegue essa recuperação para a escola de um valor que já estava perdido, tá? E aí, com relação aos inadimplentes, a gente tenta, né, dentro do possível, né, tentar humanizar o máximo possível com relação à pessoa que está inadimplente, porque a pessoa, muitas das vezes, ela não está inadimplente porque ela quer, né? Às vezes passou por alguma dificuldade, às vezes perdeu o emprego, Sim. às vezes teve algum problema de saúde, né? E nós sabemos aí que saúde, o emprego, a gente coloca em primeiro lugar, né? Claro. Então, quando o cliente, né, na verdade, o inadimplente nos procura para tentar fazer um acordo, primeiro a gente tenta entender qual que é a condição dela naquele momento. Você perdeu o emprego, você está com algum problema de saúde, por isso que você deixou de pagar essa mensalidade? Muito das vezes acontece sim, né, esses problemas, e a gente tenta humanizar o máximo possível, a gente tenta parcelar esses valores, né, tentar caber no bolso da pessoa, porque o interesse das escolas, na verdade, é receber o valor e não aumentar esse valor com juros, né, para poder finalizar mesmo aí essa questão de inadimplência, né? Não é prejudicar a pessoa, mas receber aquilo que é devido. Perfeito. E principalmente continuar com esse contrato com o responsável pelo aluno, né? Então, ele quer receber e quer continuar com esse aluno dentro da escola, tá? Então, assim, é um trabalho extraordinário aí dentro das escolas, né? Porque estamos tendo um saldo muito positivo com as escolas com relação a esse trabalho de recuperação de crédito. Muito bom saber disso. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Médico. Estamos recebendo aqui o Dr. Robertson Rodrigues. Bem-vindo. Muito bom podermos fazer essa pílula juntos nessa temporada, viu? Obrigado, Matheus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É um prazer imenso. Coisa boa. E com certeza a gente vai falar de várias coisas que interessam e que podem ajudar as pessoas que estão nos assistindo, né? Exatamente. E hoje o assunto é: parar de fumar faz a pessoa ganhar peso? É uma dúvida, hein, doutor? Então, Matheus, infelizmente é uma pergunta muito comum e muitas pessoas, infelizmente, às vezes não param de fumar porque acreditam nisso. Com medo de engordar, sério? Exatamente. Poxa. O que acontece é o seguinte: o cigarro é um vício e é uma droga. E toda vez que você abandona uma droga, geralmente a pessoa desvia aquela atenção para algo. Uns comem muito, outros comem menos, uns ficam mais ansiosos, outros ficam até depressivos, porque é um amigo inimigo. A pessoa está triste, fuma, está alegre, fuma, vai comemorar, fuma, o time perdeu um jogo, fuma também. Tudo é motivo. Tudo é motivo. Então existe um mito, infelizmente, que foi colocado e muitas pessoas acreditam que todos aqueles que pararem de fumar vão ganhar peso. É claro que, infelizmente, existem algumas pessoas que jogam toda aquela frustração, né, aquele desespero, aquela fissura do cigarro na alimentação. Mas existem técnicas, existem tratamentos, existem remédios que nós pneumologistas podemos dar que essas vontades, digamos assim, são diminuídas. E, principalmente, o mais importante é a pessoa pensar o quanto ela vai ganhar de qualidade de vida parando de fumar. Nossa, sem dúvidas. Mesmo que ela ganhe um pouco de peso e emagreça depois, com certeza ela vai ganhar muito. Porque já é comprovado que, independente da idade, independente do tempo fumado, a pessoa que para de fumar, ela ganha qualidade de vida e melhora a vida como um todo. Não somente o pulmão, mas também todos os outros órgãos. A pessoa respira melhor,
a pessoa se alimenta melhor, a pessoa passa a ter menos doenças cardiovasculares, diminui o risco, por exemplo, de uma isquemia cerebral, um AVC, um infarto. Então, parar de fumar nunca é tarde. Então, independente da idade, independente desses mitos todos, se vai ganhar peso ou não, pense que você parando de fumar, você vai ganhar qualidade de vida. É melhor a pessoa emagrecer depois, tendo um pouco mais de peso, do que vir a morrer aí de um DPOC ou de um câncer, ou às vezes a pessoa é até traqueostomizada, que é Puxa. aquele orifício que faz na traqueia, a pessoa Aham. respira por ali. Então, são tantos malefícios e há tanta tristeza que ganhar peso, mesmo que ganhasse, mas isso não é verdade, a pessoa já estaria no lucro. Dr. Roberto, são muito boas as suas explicações. Quem quiser saber um pouquinho mais, como faz para entrar em contato com vocês? Eles podem ligar na RP, Especialidades Médicas, que o número é 3015-4429 ou 98856-1237. E também eles podem nos procurar, né, pelos meios sociais, pela internet, né, também pelo Facebook, pelo Instagram. O meu endereço pela internet e e-mail é robertson.j@bol.com.br e pelo Instagram r.rodrigues-pereira júnior. E pelo Facebook, Robertson Rodrigues Pereira Júnior. Maravilha, o endereço de vocês ali na clínica. O endereço é na rua Delfim Moreira, número 324, no centro de Varginha. Professor Maurício, a gente sabe que, infelizmente, o ambiente escolar, principalmente para adolescentes e tal, a gente sabe que tem vários problemas que afetam aí até a saúde mental dos professores e das pessoas que estão ali nesse contexto. A gente sabe que vai entrar em vigor agora no mês de maio, né, a NR1, e eu queria que você explanasse um pouquinho sobre essa importância da saúde mental e como as escolas podem se adaptar aí e dar melhores condições para quem trabalha lá. Muito bem, Matheus. A NR1 está aí, né, e as escolas, empresas precisam se adaptar a essa norma regulamentadora de número 1. E essa norma, ela trata justamente da saúde mental e os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Eu falo como professor, né, o ambiente de trabalho dentro da escola, ele requer um equilíbrio emocional, um cuidado com a saúde mental fundamental para o bom andamento das atividades escolares. Diante disso, as instituições de ensino, elas precisam regulamentar esses riscos psicossociais a partir de uma estratégia. As escolas precisam criar as suas estratégias para coibir que os seus profissionais, sejam professores, seja lá a pessoa que fica na portaria da escola, a pessoa que fica tomando conta do recreio, todos esses profissionais, eles sejam cuidados para que eles não sofram uma sobrecarga no ambiente de trabalho, que eles não sofram pressões psicológicas no ambiente de trabalho. Para isso, Matheus, é importante, por isso o trabalho do direito na escola, né, o nosso escritório ele tem essa equipe justamente para ajudar a escola nesse sentido. É necessário que a escola, hoje tem uma palavrinha muito interessante que se chama compliance, né, que é nada mais nada menos do que a adequação às normas legais. Então, a escola pode se preparar com a NR número 1 a partir de um compliance educacional, onde também entra a NR número 1, fazendo com que a NR1 seja aplicada no ambiente de trabalho com muito mais segurança, com muito mais eficácia, garantindo a saúde mental dos profissionais que estão ali para o bom andamento das atividades escolares. Então, é fundamental, não basta simplesmente pagar salários, pagar em dia. Não é só isso. Não é só isso. É necessário cuidar. E uma instituição de ensino que opta por fazer um compliance educacional, ela tem um ganho gigantesco lá na frente. Por quê? Porque não é somente, ou tão somente, chamar um profissional do direito para apagar um incêndio, mas é necessário coibir determinados riscos. E quando a escola opta
por desenvolver um compliance educacional, ela está coibindo alguns riscos que lá na frente poderiam ter sido muito piores. Sim, você tem um caso que você pode relatar pra gente de algum colega ou algum cliente que veio atrás de você reclamando dessa questão de saúde mental, alguma coisa que aconteceu com ele, teve que afastar, ou o próprio burnout? O que que você poderia exemplificar pra gente, para ficar mais claro para quem está assistindo? Mateus, a gente tem casos de profissionais que chegam no escritório e às vezes chegam para uma conversa, para um diálogo, Uhum. porque já está num nível de esgotamento tremendo. E ali o papel do advogado não é simplesmente assinar o contrato, Sim. mas o papel do advogado, e principalmente do nosso escritório, eu prezo muito por isso, Uhum. né? Otávio, Marcelo também prezam muito por isso, dessa humanização do nosso cliente. Aquele que chega no escritório, ele já está ali com uma sobrecarga tremenda, Precisa ser escutado, né? precisa ser ouvido, precisa ser escutado. E quando ele chega no escritório com aquela carga pesada, a gente vai dar o suporte. E nós temos recebido vários professores e professoras com essa sobrecarga. Por exemplo, nós temos recebido professores que recebem assédio moral. Puxa, ainda tem isso, hein? Assédio moral. Assédio moral. Professores que recebem ali assédio sexual. Assédio sexual. Professores que recebem violência física no ambiente escolar. Até isso? Até isso. Até isso. Mas como lidar com isso? Eu acredito que o medo maior da pessoa ao não denunciar é o medo de perder o emprego, né? Como conciliar isso? Muitas vezes é o medo de perder o emprego. Por isso, a nossa escuta muito ativa. Essa escuta ela é fundamental. Para que o escritório possa ser a ponte num diálogo, né? A partir dessa escuta, nós vamos dialogar com a escola. E muitas vezes nós evitamos um processo judicial para se chegar a uma resolução daquele problema. Para resolver a vida do profissional, do professor, da professora que está sofrendo aquela pressão. Então, o diálogo é muito importante e o escritório fazendo essa ponte e tentando resolver a situação, ela é fundamental. Existem casos que, infelizmente, a gente não consegue resolver no diálogo e são casos que, infelizmente, Sim. a gente vai judicializar, né? Mas muitos casos é a escuta. É a escuta. Porque o professor, a professora, muitas vezes chega com essa pressão, é o assédio moral, o assédio sexual, é a violência. E a violência física, infelizmente, de um aluno que agride um professor, isso nos causa tristeza, né? Nos causa muita tristeza. Sem dúvidas. E, Matheus, eu costumo dizer para os nossos clientes, sobretudo para os diretores das escolas, que quando a escola nos procura primeiro, diminui o risco de um pai nos procurar, diminui o risco de um professor nos procurar. Por quê? Porque a gente consegue visualizar se aquela escola está com compliance, que o Dr. Maurício falou, se a escola está cumprindo a legislação ou não. Então, nós vamos entrar dentro da escola, literalmente, e observar se aquele contrato de prestação de serviço com o professor está correto, aquele contrato com o aluno está correto, com a família do aluno. Se aquele determinado aluno que possui uma necessidade especial, seja lá um TDAH, seja um autismo, possui todo amparo legal e pedagógico para que ele possa desenvolver durante o ano letivo as suas atividades de forma correta, de uma forma legal, de uma forma humana. Então, é isso que nós costumamos a dizer para os diretores que nos procuram. Sempre que a escola nos procura primeiro, diminui 90% os riscos de um passivo trabalhista, de uma demanda judicial. E a gente sabe que o maior patrimônio da escola é o aluno. E a família do aluno, obviamente. A gente conseguindo que essa escola possa abraçar essa família, abraçar esse aluno, abraçar os professores de uma maneira legal, tudo fica bom para o aluno e para o nosso país, que os alunos hoje também são o futuro do nosso país, né?
Com certeza. Quando a gente fala de escolas, muitas vezes, para quem está assistindo e a nossa percepção de quem não é da área jurídica, a gente sempre pensa nas grandes redes, nas grandes escolas, grandes colégios, conglomerados aí de educação, mas a gente sabe que, principalmente em cidades do interior como a nossa, tem muitas escolas pequenas, né, que às vezes trabalham só com recreação, às vezes só com educação infantil. Vocês também atuam em todas essas áreas, independente aí do tamanho e do porte da escola. Sim, Matheus. E uma situação muito legal de se observar é que essas escolas de recreação, igual você mesmo disse, eu vou deixar uma criança ali de 2, 3 anos. Eu Isso. mesmo estou com meu filho agora. Um beijo, filho. Papai te ama. E a gente vai colocar mais cedo ou mais tarde numa escola dessa, que não é uma escola de ensino regular. É um berçário, É um alguma coisa berçário, nesse um sentido, maternal, né? mas ali já precisa de ter, e sobretudo ali, uma atenção da escola com aquela família. O pai e a mãe tá chegando ali, assim, com o coração quase que rasgado de deixar o filho ali na escola. E ali Essa primeira separação, é a primeira né? separação, tá cortando ali o cordão umbilical. E é muito importante para a criança esse convívio com outros alunos. Mas é importante a gente ter que os professores ali dentro tenham um treinamento de primeiros socorros, saibam como agir em determinada situação com os pais, com aquela criança. Algumas escolas já possuem em locais abertos, sendo na sala de convivência, no refeitório, câmeras, para que o pai e a mãe possam acompanhar aquela tarde, aquele dia do Tempo filho real, em né? tempo real. Isso é muito importante. Eu digo que não é um custo para a escola, é um investimento, que vai fazer com que o pai e a mãe queiram deixar naquele colégio, naquela escola, a sua criança por mais segurança. Então, desde do maternal até o ensino superior, cada ponto, em cada etapa da vida daquela criança, a assistência jurídica vai ser de uma forma. E, sobretudo, a escola vai precisar de um respaldo jurídico para que ela consiga, do ensino do berçário, da educação infantil até o ensino médio, ter aí a sua escola, né? A sua rede de ensino preservada. Agora nós vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento Pulse Performance aqui no nosso podcast. E eu estou recebendo o coach Cássio Atovani. Bem-vindo, coisa boa recebê-lo aqui em mais uma temporada, viu, Cássio? Eu que agradeço a oportunidade, Matheus, de estar aqui mais uma vez, né? Agora um pouquinho diferente, né? Apresentando um novo projeto nosso, que é a Pulse Performance. E é um prazer estar aqui com você novamente. E hoje o Cássio vai falar para a gente sobre qual é a visão da Pulse Performance para o futuro dentro do CrossFit. Show de bola, Matheus. A Pulse nasceu não tem nem 2 anos ainda. A gente está iniciando o 2º ano de trabalho, né? E a gente iniciou com um projeto de planilhas para o box, né? E foi engatinhando e foi indo. Agora a gente tem atletas que vão competir seletivo do TCB, campeonato internacional, conquistas internacionais, Monster Games, que é um campeonato muito grande também no país. Então a gente teve diversas conquistas no ano passado. Para os próximos anos, esse ano a gente já está com uma grande conquista, que eu já quero até dividir aqui, que nós estamos com 10 atletas na seletiva do TCB. 10 Que coisa atletas. boa, hein? Notícia excelente, parabéns. Show de bola. No meu planejamento tava ali pra gente ter de 3 a 5, mas a gente vai ter 10 atletas no total, da região, a maioria da região, né? Esse evento é quando? Começa o qualifier dia 2 de fevereiro. Muito bom. Dia 2 de fevereiro começa a seletiva online, depois a gente tem as semifinais. E o nosso grande planejamento é conseguir colocar algum atleta esse ano nas finais. Eu tenho planejamento de 3 atletas, depois dos resultados que eu fui vendo. E a nossa programação é no ano que vem a gente está voltando com mais 10 pessoas, chegando nas semifinais e entrando na final. Então, o grande planejamento nosso hoje tá bem focado no TCB, que é o Campeonato Brasileiro de CrossFit, e a Powered by Coffee, que é um campeonato que eu gosto muito, levar bastante atleta. É um campeonato bem legal. Eu falo que é a Disney do CrossFit. Muito bem, Cássio. Para quem quiser saber mais informações sobre a Pulse Performance, como que faz? A gente tem uma página no Instagram que chama pulseperformance.oficial, que é uma página completa. Lá tem o nosso WhatsApp, o nosso contato, tem a nossa forma de trabalho, né? Então, o pessoal que tiver interesse pode acompanhar tudo por lá.
Maravilha. Então eu queria que vocês contassem agora uma história, algum caso que vocês vivenciaram que o trabalho da Soares Sanches Albuquerque fez diferença, impactou positivamente na vida aí desse aluno, dessa família, alguém que vocês acreditam que vocês ajudaram a transformar positivamente a história de vida ou estudantil. Mateus, dentre vários casos que chegam ao escritório, alguns nos marcam, e não foi só um. Eu vou citar como se fosse o caso da Mariazinha, tá bem? Uhum. Mas foram várias Mariazinhas e vários Joãozinhos. Os pais chegaram até o nosso escritório por uma conversa ali preliminar para a gente entender o que estava acontecendo com aquele aluno que tinha um laudo de TDAH e estava tendo notas baixas na escola. Sim. Isso ele chegou com a gente já no segundo para o terceiro bimestre. Nós avaliamos aquele caso, entramos em contato com a escola, primeiramente de uma forma extrajudicial, para entender da escola também, não só ouvir o pai, mas ouvir a escola também, dar à escola o direito de apresentar os seus argumentos. E junto com a escola, e isso a escola também nos acolheu muito bem, viu que aquele aluno que naquele momento estava com notas baixas, estava com nota vermelha no seu boletim, não tinha um acompanhamento especial, não tinha um acompanhamento individualizado. E que não só ele, mas nem outros alunos de pais que não nos procuraram também não tinha esse acompanhamento. Alunos daquela mesma série, alunos de séries superiores, séries inferiores. E ali, com essa escola, nós fizemos o trabalho daquele aluno e que serviu para o colégio inteiro. Olhamos a individualidade de cada aluno, a individualidade de cada caso, e o nosso cliente foi beneficiado, né? A família do nosso cliente foi beneficiada, além do esforço que aquela criança fez para atingir boas notas, ela teve uma ajuda extra. Mas não é um benefício, é um dever da escola e é um direito daquela criança de ter esse Perfeito. suporte. E assim, no final do ano, nós fomos acompanhando aquela família, né? Sempre que tinham notas verdes no boletim, mandava pra gente, a gente ficava muito feliz. E ao final do ano, a gente foi convidado até para a formatura da criança. Que legal isso, Foi hein? muito legal e assim, é algo que nos deixa feliz ter transformado a vida daquela família e, consequentemente, a gente ajudou de forma indireta outras crianças também, porque a partir dali aquela escola conseguiu se enquadrar dentro da legislação. Bacana demais, hein? Pessoal, tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí nesse bate-papo antes da gente ir para o nosso quadro final, top 10? Eu acho que a gente conseguiu, né, Dr. Marcelo, Dr. Maurício, foi um bate-papo muito legal. Acho que a gente conseguiu, de alguma forma ou de outra, ajudar aí quem está em casa com a nossa experiência, com o nosso dia a dia, trazendo, sim, o que nós fazemos de melhor, que é ajudar as pessoas. Perfeito. Quem quiser saber um pouquinho mais da Soares Sanches Albuquerque, como faz? Redes sociais? Redes sociais, Soares Sanches e Albuquerque, lá no Instagram, né? É só acessar e a gente está lá à disposição para te acolher, para te ouvir, para te ajudar. Maravilha. Querem deixar algum telefone de contato, algum endereço ou só redes sociais basta? Lá no nosso Instagram, Matheus, tem todo o Perfeito. nossos contatos, tem tudo lá. E assim, tem o meu Instagram, do Maurício, do Só Marcelo. clicar. É só clicar que a gente vai estar lá para te ajudar. Maravilha. Agora a gente vai conhecer 10 preferências pessoais dos nossos convidados no quadro Top 10. Vamos lá, primeira vez um Top 10 triplo aqui no nosso podcast. Vamos conhecer um pouquinho aí das preferências do professor Maurício, do Otávio e do Marcelo. Como é a saúde do sono de vocês? Uma noite bem tranquila, bem dormida ou vamos mudar de assunto? Quem começa respondendo? Bem dormida, Matheus. Bem dormida. Isso é ótimo, hein? Não recebo muito essas respostas aqui, Bem tá? dormida. Matheus, é bem dormido também. Mas depois que o pequenininho nasceu, tem noites que é um pouco mais difícil. Daquele jeito, né? Matheus, o meu hábito já é um pouco diferente do Maurício e do Otávio. Eu já consigo ter uma absorção melhor de trabalho na parte da noite, que é onde está mais silencioso. Então, eu consigo produzir melhor
na parte da noite. Hábitos noturnos. Isso. Entendi, maravilha. Vocês já ouviram falar da Leve Air? Já sim. ouvimos. Grande Matheus. Ah, você conhece o Matheus? Conheço o Matheus, amigo nosso. Que legal, é bom. Ele fica feliz quando ele vê isso aqui, viu? Quando o convidado vem e conhece ele. Legal. Um abraço, Matheus. E é importante frisar que eu quase procurei a Leve Air porque eu tinha problemas de sono. É mesmo? Nossa. Eu era obeso e eu roncava muito. Ah, entendi. O que me salvou foi a cirurgia bariátrica. Muito bem, Mas então... eu tive uma boa referência da Leve Air. Maravilha. Então, ó, para você que está nos assistindo, os nossos convidados aqui já conhecem, mas para você que está nos assistindo, esse aqui é o Matheus Alegre, ele é fisioterapeuta, ele é responsável pela Leve Air. A Leve Air faz o aluguel de equipamentos médico-hospitalares para ajudar você que muitas vezes sofre aí com a apneia do sono e outros problemas respiratórios que a gente sabe que tira a paz. Nossa, tira a energia, é muito ruim. Então, ó, a solução está aí, a gente está apresentando para vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só entrar em contato. Tem o site leviarsoluções.com, sem o cedilho e sem o tio. Tem lá o telefone WhatsApp, é 359-9715-0000. Ou também o Instagram, acesse lá, @leviarsoluções_. Gente, vale a pena. Conheça e procure aí para você mudar de vida e ter mais qualidade, que a gente sabe que é o que faz a diferença. Leve Air, soluções em respiração. Vamos lá, segunda pergunta. O que vocês queriam ser quando criança? Eu queria ser diplomata. Uau, que chique, nunca me responderam isso. Matheus, eu queria ser professor de educação física. Olha, Eu já fugi um pouquinho do que eu sou hoje, né? Advogado, eu queria ser dentista. gente, olha só, muito bom. Qual que é o prato predileto de vocês? O meu prato predileto é macarrão com molho pesto. Bom, Lá em casa não pode faltar um belo prato de estrogonofe, legal. De carne ou de frango? de frango. Eu também prefiro. Eu amo um feijão tropeiro. O Marcelo já comeu. Sim. Delicioso, adoro feijão tropeiro também. Um filme ou uma série? Titanic. Bom, Matheus, estou assistindo agora, embora tenha passado na Globo algum tempo atrás. Estou assistindo JK. olha, gente. Estou não assistindo assisti. nesse momento. Muito bom, indico. Top. Fantástico. O filme da minha vida já assisti, acho que umas 25 vezes, é Central do Brasil, a Fernanda Montenegro. Que legal, muito bom. Uma viagem inesquecível. Bariloche. Neve é bom, hein? Não conheço ainda. Eu já fui pro calor, foi a da minha lua de mel, Maceió. Top. A viagem da minha vida foi Porto de Galinhas. Muito bom. Um livro. O Mundo de Sofia. Nossa, é filosófico, hein? Professor, né? Né? Eu gosto muito de Harry Potter, todas as sagas. Maravilhoso. Eu gosto muito do Código da Vinci, de toda a coleção ali do Dan Brown. Muito bom, já li também. Com quem vocês gostariam de tomar um café? Pode ser famoso, pode ser anônimo, pode ser nacional ou internacional. Gostaria de tomar um café com o Papa Leão XIV. Muito bom. Cara, seria um café legal. Eu gostaria de tomar um café com Milton Nascimento. Show, hein? Eu queria tomar um café com Chico Buarque de Holanda. Muito bom. Um dia marcante da vida de vocês. Meu casamento. O nascimento do meu filho. O meu noivado. Olha, legal. Agora a última coisa que vocês pesquisaram no Google, ou pode ser um comando aí do chat GPT também. Processo do trabalho. Matheus, eu pesquisei uma jurisprudência para um caso que a gente tinha um recurso para fazer essa semana de aluno de TDAH. Então, o último comando que eu dei foi uma jurisprudência para ver se tinha alguma coisa que se encaixava dentro do nosso caso. Muito bom. O meu, coincidentemente, com o Dr. Maurício também foi uma tese de direito do trabalho. Maravilha. Para fechar uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que fica aí de mensagem final. Sorria sempre, para não dizer aos que te odeiam a impressão de te ver triste, mas aos que te amam a certeza de te ver sempre feliz. Uau, filosofou, gostei. Esse daí filosofou. Matheus, uma frase muito curta é que Deus é bom a todo tempo e todo tempo Deus é bom.
Maravilhoso. Eu tenho uma frase que eu sempre repito, o verdadeiro local de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos. Muito bom, gente, vocês estão afiados, hein? Altas filosofias, eu quero agradecê-los muito pela presença. Muito bom ter doutores aqui na nossa mesa e a gente conhecer um pouquinho mais, né, desses trâmites jurídicos e poder, claro, através aqui do nosso canal, a gente ajudar pessoas a fazer essa prestação de serviço através do trabalho primoroso de vocês. Desejo muito sucesso, muitos êxitos aí nas causas, que vocês continuem aí transformando vidas e histórias, tá? Agradecer ao Matheus essa oportunidade, agradecer aos meus 2 amigos e sócios, né, por estarmos juntos nessa trajetória. Quero mandar um abraço para minha esposa Juliana, que me ajuda também nessa caminhada de vida e profissional, e agradecer você que nos escuta, nos vê aqui nesse momento, nesse podcast. Matheus, muito obrigado pelo convite. Foi um bate-papo, uma tarde sensacional, fantástica. E agradecer os dois também que nessa vida aí nessa labuta, nessa trincheira chamada advocacia. E falar para você pai, você mãe, você aluno que nos ouviu hoje, que nos assistiu, que você não está sozinho. Você diretor, você professor, vocês não estão sozinhos. E é sempre bom ter alguém que possa ouvi-los e, além disso, dar um segmento jurídico para aquele problema que você está passando naquele momento. E espero voltar mais aqui para contar mais e mais casos aqui para vocês. Matheus, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tarde esclarecendo, né, qual que é o nosso trabalho, agradecer a audiência dos professores, diretores, alunos e pais, né? O nosso grande objetivo aqui é esclarecer os direitos de vocês, né? E agradecer também a minha futura esposa, a doutora Rafaela, que também é advogada. E, por fim, agradecer os meus sócios pela oportunidade de poder trilhar essa caminhada tão árdua aí, que é a advocacia, né? E somente isso mesmo. Maravilha, gente, muito obrigado. Sou eu que agradeço pela gentileza de vocês e pelas palavras generosas também, tá? Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, mande aí o link com esse episódio para que mais pessoas conheçam aí as nossas histórias. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, até mais.